Bom dia, pessoal. Começando o ano, 2020, e nesse mês de janeiro a gente tem a satisfação de receber Joana Dark, parceira nossa, que vai falar um tema assim, muito importante para o começo do ano e que vai nos abrilhantar com a experiência dela, porque ela é conselheira do Conselho Regional de Contabilidade, bacharel em Ciências Sociais e Contábeis, contabilista voluntária do setor de orientação empresarial do SEBRAE, também do terceiro setor. Ela tem MBA e também trabalha no terceiro setor, tem uma experiência vasta em palestra com todos os públicos e vai nos ajudar a compreender um pouquinho essa difícil tarefa que é a questão da educação financeira. Muito obrigada, e no mês que vem a gente tem outras palestras, mês a mês. Então, vamos chamar os seus colegas, os amigos, para participar. Obrigada. Gente, bom dia. Ela já me apresentou, e aí eu gostaria de agradecer a Simone e agradecer o pessoal aqui do CREA pelo convite. Assim, fiquei muito feliz em estar aqui com vocês. A parceria da gente aqui no CREA vai ser bem maior, porque eu coordeno o programa de voluntariado da classe contábil, e nós temos 4 subprogramas, que um deles é esse, de educação financeira. A gente dissemina nos bairros, em associações, nos conselhos, para trabalhar melhor essa questão financeira. Trabalhamos também no subprograma com o Observatório Social do Brasil, então a gente tem a missão de implantar esses observatórios no maior número de municípios em nosso estado. E aí, uma das parcerias nossas com o CREA vai ser esse. Mas, feliz de estar aqui com vocês, parabenizar a Simone por essa iniciativa mensal de vocês estarem com assuntos diferentes, porque é muito bom para a gente cresce bastante com isso. E aí, quero dizer a vocês que fiquem à vontade, se quiserem perguntar, vocês perguntem, tá certo? Porque o bom é a gente interagir. Às vezes a gente traz um assunto onde qualquer pessoa aí tem uma coisa que pode acrescentar e abrilhantar o que a gente fala, e na próxima palestra a gente está bem melhor, tá certo? Então aí a gente vai falar um pouco do orçamento familiar, o planejamento financeiro da pessoa física, nossa, tá certo? Aí a gente vem. O plano estratégico familiar envolve dinheiro, plano de poupança que facilita as decisões de investimentos para atingir objetivos de curto, médio e longo prazo. Joana, traduz. Ok. O que a gente quer dizer com isso aqui? O planejamento estratégico familiar, porque a gente está falando com vocês aqui, pessoa física, mas a gente tem uma família que vive com ela e que divide espaço, e que o ideal é qualquer plano ser feito em conjunto. De todos conhecerem o que a gente ganha e como a gente pode gastar. Aí a gente vem. Quando a gente faz o planejamento, quando a gente senta, a gente consegue não fazer isso aqui. Essas decisões por impulso, que trazem consequências desagradáveis semanas ou meses mais tarde. Aí a gente diz, um exemplo, fatura de cartão, carnê de loja, cheque especial, e por aí vai. Decisões por impulso. Por quê? A gente vai no shopping, aí tem o quê? Exatamente, várias promoções. E como o nome está dizendo, promoções, a gente nem questiona. A gente nem olha o que está ali para vender. Está mais barato, ainda tem mais a faixa, 70% de desconto, 80% de desconto. E a gente vai, entra, e aí a gente lembra que, de novo, o impulso faz a gente levar. E muitas vezes... E aí eu digo a vocês, porque eu já vivi, que eu estava comentando até com Simone, até 2014, antes de eu entrar nessa área de educação financeira, era exatamente isso. Compra por impulso, chega em casa, ou já tem um igual, detalhe, ou um parecido. Seja algo doméstico, para a casa da gente,
Seja uma roupa, seja um calçado, porque a gente tem 2 pés, um par de calçado, mas no guarda-roupa da gente tem 30, 40, e que muitas vezes a gente nem usa, e leva na promoção desse jeitinho, né? Então, é essas compras por impulso que muitas vezes compromete a gente. No cartão, porque eu estou comprando, não estou nem tirando dinheiro do meu bolso. Aí, como eu não tenho um planejamento, eu esqueço que preciso pagar no mês seguinte. Eu não desembolsei agora, mas lá na frente eu tenho que pagar. E na hora que eu comprometo todo o meu orçamento daquele mês lá na frente. Mas eu não tenho orçamento. Então, aí a gente viu e fez pesquisas que essa estabilidade financeira causa separação, causa desavença familiar, irmãos, primos, às vezes, que moram juntos. Tudo que você, até amigos que dividem o mesmo espaço, e que, se você está dividindo o mesmo espaço, dependendo de como você está dividindo, o ideal é você também fazer, igual que a gente fez ali, o orçamento ser num todo. Se eu estou no mesmo espaço, se tem que ser no todo, né? Então, o bom mesmo é você não estar só. E não ter vergonha de dizer o que está acontecendo e como vai acontecer, até para planejar melhor. Aí a gente vem. O consumo com segurança. A gente falou lá atrás do impulso, né? Daquela vontade de eu ter que fazer. Aí vem. Consumo sem a preocupação de como vai pagar a conta depois. Por quê? Porque eu me planejei. Porque eu sei que posso gastar. Eu saio de casa sabendo que só posso gastar R$100. E aí eu vou gastar os R$100. Ou eu tenho R$100 para gastar, mas no meu cartão, o meu planejamento de pagamento para o próximo mês, eu ainda posso gastar 200. Aí eu tenho como fazer com segurança. Não ter a dor de cabeça de assumir uma dívida e não ter como pagá-la. Isso é consumir com segurança. Eu assumi sabendo que posso quitar. Eu venho para cá. Aproveitar as oportunidades de consumo sem medo de se arrepender depois. Aquela coisa que a gente falou das promoções, das coisas que tem bem mais em conta para a gente comprar. Mas eu conhecer o que eu preciso. Eu olhar dentro de casa o que é que eu realmente preciso. Eu estou precisando comprar uma bolsa, que a minha bolsa está daquele jeito. Aí eu chego lá, o sapato é quem está em promoção. Aí eu levo o sapato. E não levei a bolsa. E eu tinha 6, 20, 30 pares de sapato em casa. Mas o que eu estava precisando verdadeiramente era da bolsa. Então, eu ter essa consciência do que eu preciso. Tá certo? Leva a bolsa e o sapato e compromete o orçamento do mês seguinte. Porque leva no cartão e aí no próximo mês tem que pagar. Não é assim? E aí a gente vem. Economizar exige o quê? Disciplina. Como em qualquer coisa. No trabalho da gente. A gente tem que se planejar, saber o que faz e tá ali, com a disciplina do que eu tenho que fazer, as metas que eu tenho que bater, aonde eu tenho que chegar. A mesma coisa é o bolso da gente. Mesma coisa é a forma da gente viver financeiramente num todo. Aí a gente vem aqui, deixar de lado gastos desnecessários. Mas, Joana, tudo é necessário. Será? Eu estava comentando com Simone que eu fui em 2016. A gente fez um trabalho com a Prefeitura de Recife, chamava-se Prefeitura nos Bairros. E a gente levava uma palestra para os bairros. E aí, como a gente tinha tempo, a gente ia num dia e no outro dia também tinha a palestra. A gente deixava uma tarefa com o pessoal. O que é? Aqueles gastos que a gente, às vezes, tem até a planilhazinha de orçamento, mas não coloca. O que, Joana? O simples. Uma pipoca, um lanche que não está no meu orçamento para ser gasto. Até aquele dinheiro que, às vezes, eu desembolso no sinal, que isso não é bom,
Eu sou socióloga, eu trabalho, sou missionária e trabalho em comunidade. Não é bom dar dinheiro em sinal, porque tem um trabalho, todas as comunidades têm trabalhos de social e não precisa lá. Então, assim, qualquer dinheiro que você desembolsa e não está dentro do seu orçamento, você vai sentir falta depois. Então, nessa tarefa que a gente deu, num dia, a pessoa disse que tinha gasto, se eu não me engano, foi R$5, alguma coisa assim. Eu digo, multiplique por 30. Durante o mês. Vai fazer a diferença. Principalmente a quem recebe um salário mínimo. Qualquer valor faz a diferença. Então, a gente tem que ter cuidado naquela despesa que a gente chama assim, não está prevista. Foi por... Imagina, a gente faz sem querer, beleza, mas quando chegar em casa, anote, porque você vai ter que saber que vai comprometer algo que você vai fazer depois. Porque mesmo quem não tem o salário, mas ainda tem algo mais que faz, alguma coisa, bolo, não sei o quê, faz em casa, uma renda extra, mas já está dizendo, é extra. Pode ser que tenha e pode ser que não tenha. Então, o que eu tenho que contar é com o meu salário fixo. E se eu não tenho fixo, eu tenho ele, que pode ser e pode não ser, como autônomo, por exemplo, aí esse sim é que precisa de se planejar mais ainda, porque ele não sabe nem quanto vai receber. Ele vai ter que correr atrás para cobrir. Aí é que é difícil. Aí a gente vem preocupar-se com o futuro e a realização de seus sonhos. Gente, somos humanos. Nós fomos feitos para viver bem. Para viver sonhando, sim. Mas não é viver de sonho, é com o sonho. Planejar o que eu quero para realizar. Mas para isso eu preciso realmente ter disciplina, que a gente viu lá na frente. E aí eu vou realizar meu sonho sim, seja lá de que for, de uma viagem, sei lá, daqui para Caruaru, que é difícil eu ir, mas eu quero ir, não está dentro do meu orçamento, porque eu quero ir pelo São João e vou gastar muito. Então eu vou pensar nisso esse ano, para me planejar financeiramente para ir, ou agora, se der, nos 6 meses, sei lá, menos já, né, que a gente já está terminando o mês, ou em um ano. No próximo ano eu vou. Se eu não for agora, eu vou depois. Mas não vou nem me sacrificando, nem sacrificando o orçamento familiar, o da família. Eu vou por satisfação, eu vou por prazer e vou voltar feliz. Porque fui, realizei, mas não estou com compromisso. Não estou devendo. E se eu fiz em alguma coisa no cartão, está dentro do meu planejamento. Eu sei que vou poder pagar. Aí a gente vem aqui, ó. Caminhos obscuros. Sedução pelo consumo. Consumo e as armadilhas do marketing. Vê, isso aqui, essa sedução é o seguinte, tem gente que não pode sair sem fazer uma compra. A gente pode sim passear, se divertir sem gastar. E tem muitos lugares bons para isso na nossa cidade. Para a gente fazer e não precisar consumir. Mas tem pessoas que são compulsivas. Que tem essa, então precisa realmente se reestruturar para poder viver melhor. Aí o consumo e as armadilhas do marketing. É aquelas promoções que a gente já falou. É aquela coisa de você, onde chegar, as pessoas já sabem o teu perfil, aí já mostra. No caso da mulher, ó, chegou uma maquiagem massa, mas a tua tá boazinha em casa. Mas ela tá te vendendo, aí eu vou botar uma aspa, te empurrando, que ela precisa vender. Ela precisa bater a meta dela de venda. Aí sabe que teu perfil é esse, empurra. Aí quando tu chega em casa, tu já tem 2 guardadas. Poxa, aí não dá para passar muito tempo. E a gente consome pouco. Então, são essas coisas que a gente tem que ter muito cuidado. Deixa eu ver mais. Os créditos e as taxas de juros. As facilidades dos créditos, né? Então,
quando eu chego, aí tem o crédito lá na minha mãozinha. O que acontece? Ele diz que o juros está baixo, ele não te mostra o quanto ele vai pagar. Ele te mostra o valor da prestação. E ainda diz mais, vai caber no seu orçamento. Não sabe nem se eu faço o orçamento. Mas vai caber no seu orçamento. Veja como é pouquinho. E às vezes a gente se complica. E não faz a conta. Paga as coisas 2, 3 vezes. Financeiramente falando. Principalmente se eu prolongar. Né? O que a gente diz para prolongar? Uma coisa que seja realmente casa, que a gente não pode à vista, mas eu pegar um fogão e eu dividir, sei lá, em 24, 30 meses, só se realmente eu precisar fazer isso, e as parcelas só podem caber no meu orçamento assim. Que a gente já conviveu com pessoas que, assim, ganham um salário mínimo, tem 2, 3 filhos e vive bem, porque se planeja, porque sabe fazer. Sabe o limite, sabe os seus custos fixos, sabe o que tem para fazer e sabe comprar, sabe buscar coisa mais barata. Outra coisa, não ter vergonha de pechinchar, não ter vergonha de procurar ver onde é mais barato, porque é o nosso dinheiro, foi o nosso esforço de trabalho que está aqui para mim consumir. Então, eu tenho que consumir de forma consciente e que seja proveitosa. Então, eu tenho que procurar o melhor com o menor preço, para poder eu comprar bem. E eu não tenho vergonha, não. Eu ainda pechiço, eu vou comprar à vista. Tu não tem desconto, não? Não, tenho não. Esse rapaz está pagando, ainda digo. Tu está pagando 5% de cartão aí. E eu vou te pagar em espécie. Vou te pagar em dinheiro. E tu não vai me dar nem 5%. Ah, vou não. Eu disse, então eu vou aqui do lado, ver se teu colega que tem a mesma mercadoria que tu tem, pode me dar. E às vezes a gente consegue. Então, tudo é barganha. Tudo é, eu digo assim, conversa, saber conversar. Porque dentro dele, aí, como contador, a gente sabe os custos que eles têm ali embutido e sabe o quanto ele pode. Porque a gente sabe que o comércio, a limitação é pouca, a margem de lucro do comércio é baixa, mas os custos, por exemplo, de cartão ele tem. E se eu pagar em dinheiro, ele não vai ter. Ele vai aumentar o lucro dele. E em cima de mim, por quê? Né? Então, a gente não pode ter vergonha de nada, nada, especialmente nessa área financeira, se for para beneficiar o meu orçamento. Se for fazer com que o meu orçamento familiar seja bem sucedido para mim. Então, vergonha de nada, nem de comprar produtos, que é outra coisa aqui, a gente vem para o marketing. Marca de roupa. Eu vou pagar por marca? Por quê? Só se realmente eu tiver condição. Se eu não tiver, eu compro em qualquer lugar. E ninguém nem vê. Ninguém nem vê que é em qualquer lugar. Por quê? Porque a marca é quem está ali dando o custo do produto. Se eu quero comprar marca, eu realmente vou e vou ter que pagar por ela. Como eu já vi uma colega nossa que chegou para a gente assim, ela realmente tinha condição, morava só, auditora, era do Amapá. E aí chegou para mim, menina, comprei a bolsa dos meus sonhos. Eu olhei assim e disse, Jesus... Se eu disser o valor da bolsa, eu caí não, mas me sentei. 26 mil reais, minha gente. Pelo amor de Deus, uma bolsa. Eu digo, mas nem se eu tivesse dinheiro, porque eu não sou acostumada a isso. Eu não sou do material. Eu sou mesmo do ser, eu sou de viver. Então, nem se eu tivesse, eu dava, porque eu ia ter outra coisa melhor para fazer com aquele dinheiro. Mas aí veja, é pessoal, é a vontade dela, é a felicidade dela e estava dentro do orçamento dela. A gente não pode dizer que está errado, de jeito nenhum. É o perfil dela e ela está fazendo consciente. Ela não comprometeu o orçamento dela, eu estou dizendo porque eu sei. Ela não comprometeu o orçamento dela, mas ela realizou um sonho. Esperou e realizou um sonho.
porque pôde fazer. Então, aí eu brinquei, jamais eu compraria. Realmente eu não compraria, não, porque eu não sou muito material, não sou de ter, não. Até tive uma conversa interessante domingo com meus 2 filhos, almoçando com ele, foi engraçado. Porque assim, mãe, eu não tenho casa em praia, casa no céu, eu não tenho. Até tive condição de comprar, mas eu não tenho, eu não gosto. Eu não sou apegada a coisas. Mãe, tu não tem nem prazer de dizer, eu tenho. Eu disse, não tenho. Não tenho o menor prazer. E se a pergunta é, se vocês não vão ter, veja bem, eu criei todos 2, eduquei, tenho 2 profissionais que sei que vão trabalhar e vão ter. Certo? Então, veja, eu já tenho meu apartamento, eu já tenho minha sala de trabalho, eu tenho meu carro para andar, eu quero mais o quê? Aí vocês se vão agora ter a mesma força de vontade que eu tive de trabalhar, ter as suas coisas de trabalho e servir, e se doar, e partilhar com as pessoas. Isso é o que dá felicidade da gente. O ter é complicado, porque quanto mais você vai ter, você quer ter, você quer ter, você quer ter, e pode chegar num vazio que não vai encontrar nada. E aí vai se perder aqui, nas finanças. Eu até comentei também com Simone que fazendo palestra na periferia e faço em todos os lugares, em associações que eu fui ano passado, em associações assim de pessoas que ganham muito bem. Certo? E a gente encontra pessoas muito mais comprometidas financeiramente nesse local do que na periferia. Porque eles sabem as limitações. E sabem que não pode comprometer. Se quiser viver melhor. E quem ganha muito, 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 ele tem aquela visão aí do ter, certo? Do ter. E aí quer sempre a posse, sempre a posse, sempre a posse, e o dinheiro vai embora, e ele tem muito, e como é que eu ganho muito, e estou assim, não sei. Então a gente tem que ter consciência, assim, eu digo assim, os pezinhos no chão, de quanto eu ganho. O que é que eu posso fazer com o meu dinheiro? Para ser feliz. Aí eu vou repetir, somos seres humanos, que foi, assim, colocado na Terra para ser feliz. E para ser feliz, a gente não pode comprometer com nada a nossa felicidade. Então, o cuidado aqui financeiro é muito importante. Aí, nesse último item, a gente tem dívidas e harmonia familiar. A gente sabe que a família, quando não tem pelo menos um membro endividado, todos, muitas vezes ficam comprometidos. Se realmente eles são alinhados, todos querem ajudar. E se esse tiver problema, vai ser o compromisso assim, vai comprometer todo mundo. Então a gente tem que ter bastante cuidado. Vamos aqui. O endividamento. Olha a situação. Muitas vezes a gente quer exatamente isso, baixar a cabeça e não enxergar. É o contrário. A gente vem aqui, ó. Procure seu credor. Tente empréstimo mais barato ou procure o PROCON. Por que a gente botou o PROCON ali? Porque o PROCON ajuda muitas vezes nas negociações. Certo? Então, jamais, se eu tiver dívida, fechar os olhos, eu não quero nem ver, porque eu sei que eu estou no vermelho. É o contrário. Aí é que eu preciso ver como é que eu estou para saber como é que eu vou sair. Outra coisa, pense, você nunca vai estar sozinho. Aí eu vou repetir, somos seres humanos e fomos colocados aqui na Terra para sermos, veja, sermos. Guarda um do outro, vigília um do outro. Precisando do outro, um servindo o outro. Então, não ter vergonha de dizer que está com problema para alguém que possa lhe ajudar. Quando a gente diz que pode lhe ajudar, não é só financeiramente, não. É ajudar a te organizar, a fazer o teu planejamento para que você saia daquele vermelho de alguma forma. Então, não pode ter vergonha, porque a gente sabe, aí por pesquisa também, que
que mais de 90% das pessoas, elas são endividadas. E por isso a necessidade que a gente tem hoje, em todo o país, de fazer o que a gente está fazendo aqui hoje. De levar para as pessoas a noção do planejamento familiar. De mostrar que, do mesmo jeito que na empresa da gente é importante estar ali calculando, estar ali planejando, na casa da gente, na vida da gente, a gente também precisa, para poder se organizar. Então, não ter vergonha de falar com ninguém. A gente já viu situações de que as pessoas entram em depressão porque tem vergonha de se comunicar, tem vergonha de falar, tem vergonha de dividir. Como assim? Eu tenho amigos, eu tenho pessoas, eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho irmão, eu tenho irmã. Alguém que eu conheço vai ter condições de me ajudar. E eu vou saber quem é, pelo perfil dele. E eu vou poder sentar e dizer, fulano, estou precisando de ajuda assim. Aí aquela pessoa talvez nem possa, não saiba te ajudar. Eu tenho uma pessoa que é muito boa e pode te ajudar a tu fazer um planejamento de sair disso aí. Principal coisa, encarar e botar mesmo na ponta do lápis. Eu devo 1 milhão, ok. Eu ganho um salário mínimo, daqui a 30, 40 anos é que eu vou pagar, mas eu sei quanto eu estou devendo, quanto eu tenho que ir recebendo e quanto eu posso pagar. E quando a gente chega aqui, assim, nesse endividamento, tem que partilhar, tem que procurar alguém, tem que dividir com alguém e pedir ajuda. E a ajuda principal não é a financeira. A ajuda principal é a emocional e aquela que vai me ajudar a enxergar a minha dívida, a ver como é que eu vou fazer. Porque se eu tenho uma dívida, quanto é que eu posso comprometer do meu salário para ir quitando ela? Se ela está num banco que me cobra, sei lá, uma taxa de 6% e tem um outro banco que tem uma taxa de 4%, eu vou tirar ela de lá e vou botar na outra. Porque eu tenho que pagar menos juros para poder melhorar a minha situação. E hoje isso é uma facilidade de se fazer, de você procurar a melhor taxa para você. Pronto. Aí aqui a gente vem com as situações de risco que a gente tinha visto lá atrás, a preocupação. Cartão de crédito, cheque especial, crediário, empréstimo e financiamentos. Gente, qual é a diferença do empréstimo e financiamento? Parece a mesma coisa, mas não é. O empréstimo, muitas vezes, a gente faz para cobrir um débito do financiamento. Olha o problema. Criei 2 débitos. O financiamento eu faço quando eu compro um bem, estou financiando uma casa, estou financiando um carro, estou financiando uma geladeira, estou financiando seja lá o que for. O empréstimo eu pego dinheiro. Então, para eu fazer um empréstimo, eu preciso ter muita consciência do que eu preciso, para que eu preciso e como eu vou pagar. Cabe no meu orçamento? Cabe. Qualquer débito que a gente fizer não pode passar de 20% o comprometimento do salário da gente. Se passar, pode comprometer em alguma outra coisa. A não ser que você tenha um orçamento realmente feito e sabe que suas despesas fixas são essas e eu posso fazer uma dívida comprometendo 30%, 40% do que tem aqui, porque a minha dívida não é, a minha despesa fixa não é 60%. Não chega nem a 50%. Aí sim eu vou poder comprometer. Mas fora isso, se eu não conhecer, eu tenho que limitar. Mas limitar o máximo que eu puder o comprometimento do meu salário, do meu dinheiro. Aqui. A gente mostra mais ou menos um caminho em relação a você estar bem com o seu orçamento familiar. Ganhar com ética. O que é isso? Eu ganhar realmente o dinheiro que seja lícito. Não preciso estar... Não é um dinheiro que eu tenho que esconder. Não é um dinheiro que eu não posso depositar no banco. Então, ganhar com ética. Consumir consciente, poupar, investir e doar. Gente, esse doar é importante demais. Por quê?
Aqui, ó, quando a gente fala em poupar, não é só a poupança, é eu guardar, seja lá em qualquer aplicação que for, tá certo? E eu costumo dizer o seguinte, esse consumo consciente aqui, é difícil as pessoas mostrarem para a gente. Até nossos pais mesmo, eles falam muito de, você tem que guardar dinheiro, você tem que poupar, você tem que ter uma poupança, mas não ensina a gente a gastar. O consumo consciente. Não mostra, tem que ter as despesas fixas, aquilo que a gente estava falando lá atrás. Conhecer minhas despesas, ver no que eu estou gastando e planejar um percentual que eu possa guardar, 10%, 5%, o que eu puder guardar para poupar, para mim é importante demais. E quando eu já tiver nesse planejamento bom, eu doar, eu ver quem precisa, eu participar de alguma forma, principalmente no meu entorno, quando a gente diz no meu entorno, normalmente, onde cada um mora, tem alguém que precise. E aí a gente poder fazer essa doação. A gente fazer também essa participação de ser humano, de realização como pessoa. Isso é muito, muito importante. Até nas nossas profissões, mesmo sem a gente perceber, qualquer uma delas, qualquer uma, seja qual for o tipo de serviço que eu faço, a profissão que eu tenha, ela é para servir a alguém. Ela não é só para a gente. Então, se ela é para servir, eu digo que a gente tem essa essência de profissão, de trabalho, para viver materialmente aqui na Terra. Para ter condições de sobreviver financeiramente. Mas se eu não voltar para a essência do servir, de alguma forma, eu não me completo como pessoa. Porque a essência é servir. A essência é eu passar para alguém. E não eu só ter algo trocando. Eu só dou se eu receber. Assim, eu só para me manter. Mas para eu ter a essência, eu sirvo. Aí eu posso servir, como eu estou fazendo aqui agora com vocês, usando um pouco do meu conhecimento para passar para vocês, ou financeiramente, ou de alguma forma. Eu posso ajudar alguém. Aí a gente vê aí, o planejamento. Aí, o que fazer? A gente tem que fazer essas perguntinhas para poder fazer o planejamento. O que fazer, quando fazer, quem deve fazer e como fazer. Se a gente vai fazer um planejamento, a gente tem que ter isso em mente. O que é que eu vou fazer? Por que eu vou fazer? Né? E aí, quando fazer, quem vai fazer? Então, cada itemzinho no planejamento vai ter isso aí. A gente bota lá em cima, como se fosse uma tabela. Então, eu quero isso, fulano vai fazer assim, eu vou fazer isso, e aí vai montando. Tudo direitinho para poder sair bem claro o planejamento. E cada um tem sua responsabilidade dentro do plano que está sendo feito. Que aí, depois do planejamento, a gente vai ter um plano de ação. A gente mostra aqui, ó. Cada família tem suas características. Elaborar o planejamento financeiro com a realidade de cada família. Não adianta eu olhar meu vizinho, porque meu vizinho tem um carro, tem não sei o quê, e não olhar como é a minha família. Quanto eu ganho, se eu posso ter ou se eu posso não ter. Jesus, 10 minutos. Vamos correr. Então, a gente tem que realmente olhar a composição familiar, o número de pessoas que tem na família. Os provedores de renda são aquelas pessoas que realmente trabalham e ganham dinheiro lá na família. Deixa eu ver mais. A idade dos provedores de renda é importante a gente saber e o tipo da renda. Se a renda é variável ou se não é. Por que a gente está falando também na idade? Porque, às vezes, a gente tem que contemplar no planejamento tudo isso. Porque os jovens, às vezes, têm necessidades que o idoso não tem. E vice-versa. E tudo isso tem que estar lá, ó, bem planejado. Vamos passar. As estratégias.
a gente coloca objetivos familiares, prioridades familiares, renda familiar e gastos familiares. E isso é primordial numa estratégia para você elaborar, certo? O que a família quer? Ah, tem um que quer isso, tem um que quer aquilo outro. Vamos juntar tudo, ver se tem um objetivo único. Não, não tem. Então vamos botar 2 e ver como é que divide. Em vez de ser com 6 meses, vai ser com 1 ano. Ou tem um que é prioridade, esse daqui a gente vai botar para 6 meses, porque é prioridade. O outro não. E aí sucessivamente. Aí a gente vem. Como estabelecer objetivos e metas? Ó. O objetivo é um ponto futuro a ser atingido. O que eu quero ter. Aí vem, a meta compreende o tempo e os meios para atingir o objetivo. Então, eu tenho um objetivo e tenho que ter metas para chegar nele. Como eu vou fazer? E aí eu digo, cada meta alcançada a gente tem que comemorar. Porque se não comemorar, a gente não fica feliz. Então, se eu faço um planejamento... Aí, cada meta que eu vou atingindo ele, eu vou comemorando com minha família. Só a gente já conseguiu, sei lá, foi para juntar um dinheiro para comprar uma casa. Só a gente precisava de 100 mil, a gente já tem 10. Olha que maravilha! E a gente conseguiu poupar e não está devendo nada. Vê que beleza. Então, tudo a gente comemora. Conhecer as despesas pessoais para obter um bom planejamento. Então, as pessoas não sabem o que gasta mês a mês. Então, para eu fazer esse meu planejamento, eu preciso verdadeiramente conhecer o que eu gasto. Aí a gente volta naquele lá atrás. O que é necessário para eu me manter? Eu conhecer verdadeiramente o que eu preciso para gastar. Aí a gente mostra, mais ou menos, como elaborar, como fazer. Dividir as despesas por itens. Fica mais fácil para a gente visualizar. Aí a gente tem, ó, saúde, alimentação, isso aí são exemplos, como a gente mostrou lá no início do slide. Cada família tem situações que pode ser que não esteja aqui e vai ter que incluir. Ou está aqui e não precisa estar. Então a gente tem aqui, ó, vestuário, tem aqui questão de computador. Vocês estão observando que cada item desse, tudo na vida da gente é financeiro. Para a gente ter. Então, se eu tenho um computador, ele pode quebrar, eu vou ter que usar peça, eu tenho que pensar em tudo. Porque é financeiro e vai sair do meu bolso. Então, até para eu comprar alguma coisa, eu tenho que pensar nisso. A mesma coisa, o carro. Eu compro o carro, mas eu vou comprar IPVA, vou comprar seguro. Tem um monte de coisa dentro dele. Então, mais ou menos isso. Está vendo? Moradia. Aí dentro da moradia tem um monte de coisa. Água, luz, energia, gás, não sei o quê. Um monte de coisa. Então, para o planejamento ser interessante, ele tem que contemplar não só o principal, mas tudo que está dentro dele. Eu vou passar aqui, eu já estou com o horário avançado. Possibilidades de resultados. Quando a gente faz o orçamento, a gente tenta chegar nesse aqui, ó. Uma sobra no orçamento de 10%, 20%. Para poupar, para guardar. Ah, Jana, mas está no vermelho. Ótimo, mas se você está no seu planejamento, eu tenho certeza que ele vai chegar no azul e vai chegar nisso aí. Mas se eu tiver comprometimento para fazer e querer fazer, tudo é atitude. Se a gente não tiver, ficar sempre naquela zona de conforto, aí eu vou botar aspas, tá? Se fazendo de vítima do processo, culpando tudo e todos, e principalmente, meu salário é muito pouco, mas é o meu salário. É o que eu posso receber. Ele é o melhor que tem, porque é com ele que eu vou atingir meus objetivos e pagar os meus custos. Seja qual for, pode ser 1 milhão, pode ser um salário mínimo. R$1.000 hoje, 1.039. Mas é com aquele que eu vou viver e vou ser feliz. Se eu estiver planejada e estiver assumindo o que eu sou. Assim é a vida. Deixa eu ver mais. O orçamento apertado, ó. Rever o planejamento de despesa. Quando o orçamento está muito apertado, a gente tem que estar olhando, ó. Será que essa despesa aqui, mesmo ela sendo fixa, eu não posso cortar? Eu vou para o salão toda semana. É uma despesa fixa. Mas se eu chegar a querer fazer um objetivo, eu posso eliminar. Porque é uma coisa que eu não dependo para viver.
ou cortar, ou diminuir, né? Então, assim, em vez de toda semana, vai de 15 em 15 dias, isso dentro do orçamento eu vejo também, porque eu estou vendo valor. Isso é um exemplo, mas pode ser qualquer coisa, que mesmo sendo uma despesa fixa, e eu tendo um objetivo, querendo atingir, eu posso cortar para diminuir aquele gasto e guardar o dinheiro para atingir o que eu quero lá na frente. Aí o perigo de orçamento, gasta mais do que arrecada. Esse é o maior problema. Eu não conhecer minhas despesas e sempre gastar mais do que eu recebo. Ó, a situação do coitado. Ixi, Maria. E aqui, quando eu me planejo, ó. Quando eu me planejo, é uma beleza. Deixa eu ver mais. Mude, aí a gente vem. Mude de atitude. Compre apenas o que é necessário. E deixe de lado o que representa apenas um desejo. Então, a gente tem que realmente acordar. É necessário diminuir os riscos e evitar surpresas indesejadas. Para isso, eu tenho que realmente estar ali, ó, sempre observando a compra do necessário e não apenas o que eu desejo. Não, porque fulano tem isso, eu quero ter. Não, será que aquilo que fulano tem é bom para mim? Às vezes nem é. O que mais a gente vê é o pessoal trocando de celular, hoje em dia. Trocando de celular todo ano. O meu tem mais de 4. E me serve como qualquer outro. Pronto. E serve como qualquer outro. E a gente vê pessoas que a gente olha assim, meu Deus do céu, não tem necessidade. Mas troca todo ano. Para quê? Então são esses desejos que a gente tem que repensar. Eu dei um exemplo. Mas tem muita coisa. Aí a gente vem, ó. Cuidar do orçamento não é só fazer a anotação das despesas e receitas. Não adianta eu chegar em casa, ter minha planilhazinha, foi uma planilha de Excel, colocar lá a despesa, anotar a receita, não sei o quê, ou no papel mesmo, ou nos aplicativos que tem hoje, né? Não adianta eu só anotar. Adianta eu olhar, rever, ver se realmente o que está ali foi necessário e no próximo mês eu me organizar, se for o caso, se precisar. Não adianta eu anotar e dizer, rapaz, eu faço planilha, viu? Eu tenho um aplicativo massa, mas não utilizo para o meu benefício. Só deixo como enfeite. Não vai adiantar de nada. Aqui. É principalmente pensar sobre a vida fazendo escolhas responsáveis e observando as prioridades. Então, o orçamento da gente, o financeiro da gente, ele tem que estar também aqui, ó. Pensar sobre a vida, fazendo escolhas responsáveis e observando as prioridades. O que é prioridade para mim? Com responsabilidade, pensando em mim, principalmente, e no outro. E no outro. E aí você vai fazer a diferença na sua vida e na de quem está por perto. Aí a gente vem. É preciso equilíbrio. Quando a gente fala em cortar gasto, em fazer isso, aquilo, outro, a gente repete. Tem que olhar e observar, porque não pode ser 8 correto. Porque senão tem problema. A gente compromete ou o orçamento ou compromete a vida da gente como ser feliz. E a gente não pode deixar de ser feliz. Porque a gente tem que abrir os olhos todos os dias de manhã, olhar assim. O sol apareceu, obrigado, Senhor. Eu estou feliz por isso. E vou fazer com que se mantenha. Então, vamos ter cuidado. Podemos agir como gastadores, poupadores ou investidores. É escolha. É escolha. A escolha em cada uma. Foi eu que mexi em alguma coisa. A escolha em cada uma dessas atitudes pode mudar a situação e o destino financeiro de cada um da família. Eu tinha um vídeo para botar, a gente não vai botar, outra oportunidade a gente bota. Mas o resumo dele era uma família que tem 2 filhos,
E aí, daquele que gosta de poupar, não liga com nada porque fulano tem, Beltrano não tem, e ele poupa o dinheiro e guarda. E a mãe dele, mas meu filho, você não vai fazer. E o outro só gastando. E ainda chegou em casa com um senhor carro, porque comprou parcelado, e porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Com o tempo, aquele que poupava estava lá quietinho, estudando, vendo a profissão dele e guardando o dinheirinho dele, trabalhando. O outro se enrolou nas parcelas de pagar o carro, perdeu o carro. Aí a mãe, meu filho, eu vim lá para o supermercado e disse, mãe, tive que entregar o carro. Aí o outro, só, vem cá que eu quero mostrar uma coisa a vocês. Estava com o carro lá na garagem, comprado à vista. Então, tudo é prioridade. Deixa eu ver. Aqui, caminhar junto. Cuide, isso aí já é final, tá? Cadê ela? Cuide do mais importante. Você, preste atenção aqui. Cadê aqui? Você, sua família, seus amigos, as pessoas que você ama. A educação financeira pode ajudar a unir a família se todos, aqui, ó, caminharem juntos. Então, a gente tem que passar essa vontade de se organizar, não só para a gente, porque a gente não mora só, né? Então, tem que tentar trazer para todo mundo. E aí eu encerro. Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, estou às ordens. Para você voltar àquela tela que tem lá o orçamento todo, já foi fotografado. A gente volta. Essa? Essa. Para comparar com o meu, para ver o meu. Bom, mais uma vez eu agradeço ao pessoal do CREA que assim convidou a gente e estamos à disposição para voltar, para conversar com vocês, até outros temas se vocês quiserem, tiverem na condição da gente, a gente está aqui com vocês. Muito obrigada.